Boa noite, igreja. A paz seja com todos, amém? Verdadeiramente o Luiz é um presente de Deus para vocês e um amigão para nós também. Eu só reclamo dele porque quando ele vai em Lins ele não leva a esposa. Então leva ela, meu querido. E na conferência você vai tocar sax lá. Se você estiver na nossa conferência, não. Você já fez aqui um tadel de adoração? Uma noite para líderes, entre as adorações, ministrações proféticas? Você vai fazer lá em Lins. Não, você é louco, meu Deus, Deus talento. Mas enfim, queridos, eu vendo o projeto de vocês, deixa eu falar algo. Eu já estive aqui pregando, já faz alguns anos. Eu tenho que me oferecer, senão não me chama, né? Eu estive aqui pregando há alguns anos já. E esse projeto que vocês viram aqui, eu iniciei na área da minha casa. Um projeto nessa magnitude. Só tinha eu, minha esposa, minha sogra. E minha sogra quase morrendo. E aí eu falei para Deus, não deixa ela morrer no culto não, que ela morreu na casa dela, Jeová. Que se ela morrer no culto, é o primeiro culto meu, minha sogra morre, ela vai falar lá, o pastor quem mata quem vai no culto. Vai acabar comigo. E graças a Deus ela está viva, está bem. Prega o evangelho por aí também. Aleluia. Mas é minha filha na fé. E eu comecei na minha área da minha casa. E Deus, Ele realizou um projeto dessa magnitude conosco. Hoje a nossa igreja, o templo sede cabe 3.500 pessoas, quase 4.000 pessoas sentadas. Minha esposa está pregando hoje, está iniciando a chamada dela e está pregando hoje no meu lugar lá. E Deus fez o que vocês viram aqui, Deus fez lá. Deus nos deu uma área também de 2 alqueiros, que é um clube da cidade, o clube da Sabesp, uma área que estava calculada a 3 a 4 milhões de reais, nós conseguimos ela por 1 milhão. Então Deus faz milagre. Orem. E uma coisa que mudou a nossa história é porque na época, irmão, quando a gente começou a igreja, só tinha carrinho de bebê, não tinha ninguém que tinha carro. Tinha um irmão lá que tinha um meio de locomoção, que aquilo lá não dava para falar que era carro. Era uma Belina verde, Marcelo Amauri. Um dia ele foi levar eu para pregar no começo, eu não tinha carro, ele foi levar a Belina dele. Irmão, ele carregava porco dentro da Belina. E eu fui pregar numa igreja, na hora que eu senti o cheiro, eu falei, cara, eu estou cheirando porco, cara. Aí eu cheguei no gabinete da igreja, do pastor, onde eu fui pregar. Ele falou, nossa, está um cheiro ruim aqui. Eu falei, tá mesmo, quem será, né? Era eu. E uma coisa que mudou a história da nossa igreja: o que traz recursos não é o seu trabalho, mas é a sua visão. Se Deus te colocar nas mãos hoje R$1 milhão, fala para mim 3 coisas, em 5 segundos, o que você faria com R$1 milhão? Vai. Se você demorou para pontuar 3 coisas, você não está preparado para ter esse recurso, porque já tem que estar na ponta da língua, porque o teu projeto tem que estar alinhado com o céu. Senhor, um desses prédios eu vou financiar. Eu falei isso para irmãos que viviam de Bolsa Família. Eu falei isso para irmãos que tinham uma bicicleta para andar. Eu falei isso para irmãos que não tinha nem de comer em casa. E eles tiveram a ousadia de acreditar no que eu acabei de falar para vocês. E Deus hoje movimentou a nossa cidade, movimentou a igreja. Esses mesmos irmãos estão conosco, muitos deles prosperaram, e nós construímos, todo o patrimônio da igreja está avaliado já em R$15 milhões. E eu não tinha nem de comer em casa. Aqui tem pessoas que estão comigo, está aqui o João, fica de pé, João. Ana Paula e Ana Júlia, eles são de Lins, na verdade eles eram de Lins. Amém. Estão morando aqui na cidade de vocês agora, são aqui de Rio Preto. E eu falei para ele que estariam aqui. Ele falou, pastor, estamos indo para lá. Deus abençoe, vocês são uma bênção de Deus. E o Tiago, vocês já viram, e o Wilson também. De pé, Wilson, que está sempre nos acompanhando. Amém.
e Deus abençoe. Então acredita nesse projeto que o pastor de vocês passou. Nós iniciamos lá, nós estamos há 4 anos, vai dar 4 anos agora com célula, mas no início foi muito difícil, e eu falei para Deus que nós precisaríamos romper nas multiplicações, e Deus, querido, Ele me deu o insight. O que é um insight? O que eu sei em rota de colisão com o que você sabe, gera um terceiro conhecimento chamado de insight. São ideias, inspirações, e as ideias de Deus são simples, e Deus me deu uma inspiração. Em 2 meses, de 300 e poucas células, em 2 meses, nós multiplicamos temporariamente, dentro de um projeto chamado Levando a Arca. É uma multiplicação temporária, para que cada líder entenda que ele é capaz, para que cada líder entenda que ele consegue chegar lá, para que cada líder entenda que quem chamou ele foi Deus e quem capacita é Deus, para que cada líder entenda que se ele aprender a administrar o teu tempo, ele tem condições de abrir célula onde ele trabalha, onde ele estuda, aonde ele mora, até na casa do vizinho ele abre a célula se ele quiser. E esse projeto deu tão certo que em 2 meses, de 300 células, nós multiplicamos 820 células. Segundo o pastor Eibe e alguns outros pastores, foi a maior multiplicação da história da nação. Aconteceu no início. Claro que eu falei ainda para ele, mas é temporária. O pastor conhece o projeto, mas deu certo. E isso eu não queria escrever, mas aí o Eibe incentivou, o pastor Bruno também, que esteve aqui, incentivou, ele até fez o prefácio, Bruno. E eu escrevi esse manual. Esse manual era 150 páginas. Esses líderes falaram: não, sintetiza, escreve 80 páginas, diminui e traz rápido, preciso e eficiente. Então está aqui, é um manual onde vai potencializar o seu potencial. Aqui tem 5 mensagens. Eu falo sobre as 7 áreas, ainda que tenha mais, só falo sobre as áreas de influência da sociedade que a igreja tem que entrar. Falo sobre também a linguagem do amor, tá? Um pouquinho como você entender isso no dia a dia dentro da tua liderança. Tem lá, acho que só tem 20, 25 livros lá, 30 no máximo. Você já tem, né, Luiz? Aleluia. E tem alguém fazendo aniversário hoje? Hoje, fiz aniversário hoje. Hoje. Hoje, é seu então, tô de presente aqui. Vem aqui buscar. Ela está com bebê. Irmã, pode ficar aí. Leva lá para ela, pastor. Ela está com o bebê lá, ó, de presente, viu, irmã? De presente aí para a senhora. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu correr aqui no tempo. Deus me deu uma mensagem linda para pregar para vocês. Eu estava saindo de casa e o Senhor ministrou essa mensagem, foi às pressas ao meu coração. Amém? E o pastor Luiz falou um pouquinho sobre uma série de mensagens sobre encontros com Jesus. Diga comigo: encontrar com o Mestre. Se encontrar com quem você ama é bom, imagina encontrar com quem você adora, que é o Mestre. E, queridos, olhe bem para a Bíblia. Lucas 19 diz que Zaqueu teve encontro com ele. Não precisa nem abrir. A Bíblia diz que ele teve encontro com ele. E o que aconteceu? Ele devolveu quadruplicado. O cego teve encontro com ele e deixou a sua capa. E você sabe que deixar a capa não é fácil, porque ele deixou a autorização de ser pedinte. Deixar a capa é isso. Querido, a Bíblia diz que a mulher do fluxo encontrou com ele. Além de ter o seu fluxo estancado, a Bíblia diz também que ela voltou e reconstruiu a tua vida. A Bíblia vai falando de homens e mulheres que no decorrer da caminhada do Cristo, que tiveram encontro com o Mestre, nunca mais foram os mesmos. O endemoniado foi liberto e pregou para a tua família, na tua cidade. Agora o que eu quero pregar não é nem um encontro com Deus. Quem você está se tornando, quem você se tornou depois desse encontro. Quem você era, quem você é e quem você será.
Porque, querido, se o passado é história, o presente é dádiva, o futuro é mistério. Quem você será daqui 2 ou 3 anos? Abra a tua Bíblia comigo em Mateus 14, 22. Isso, abra a tua Bíblia, pega ela aí. Mateus 14, 22. Se no encontro com Cristo vidas foram transformadas, é inadmissível você continuar sendo o mesmo. É inadmissível a sua vida ter poucas mudanças, sendo que você encontrou com aquele que tudo sabe, tudo vê, tudo conhece e faz todas as coisas. Então sua vida tem que mudar. E se não mudou, vai mudar a partir de hoje. E se já mudou, vai mudar mais ainda a partir de hoje. Você está vivendo um ano profético. O Brasil entendeu que 2020 é o ano profético. Dentro do calendário judaico é o ano 5780, conhecido como Rosh Hashanah, ano das anunciações, visão perfeita, ano, querido, que a igreja viverá o sobrenatural de Deus. Esse início de década é para a igreja explodir em todos os âmbitos, e você faz parte desse crescimento. Só quem achou, diga amém. Amém. Mateus 14, 22, vai estar aí no telão, vou ler na revista corrigida aqui, tá? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só, e o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um, mais forte, é um, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu as mãos e segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Obrigado, Jesus, pelo privilégio de estar aqui nesta noite, com pessoas que o Senhor ama, com este homem de Deus, com essa mulher de Deus, que estão cuidando desta tua família. Pai, que o vento forte do teu Espírito sopre e a igreja experimente ainda este ano o tudo que tu tens para eles. Quebranta corações, iniciando pelo meu, e movimenta o profético neste meio. E todos digam amém. Amém. Como eu já disse, queridos, que todos que tiveram encontro com o Mestre nunca mais foram os mesmos. Você já viu alguns exemplos. Mas quem você se tornou depois do encontro? A Bíblia diz que os discípulos, quando tiveram, os 12, o encontro com o Mestre, a vida deles mudou radicalmente. Eles já não eram quem eles eram mais. A mudança foi notória, visível, palpável aos olhos de todos. E um período de conquista, um período onde eles iam proclamar o reino dos céus, iniciou por toda aquela região. E agora Jesus chega para eles, seus discípulos, e dá uma ordem. Jesus deu o quê? Uma ordem: saiam daqui e vão para o outro lado, para a outra banda. O que Jesus estava querendo dizer com esta palavra? Jesus está dizendo assim: é tempo de conquistar novas terras,
é tempo de enxergar novos horizontes, é tempo de conquistar a promessa. Essa palavra, ela criou eco, ela reverberou de 2000 anos até hoje. O que ele está dizendo então? É tempo de visualizar novos horizontes, é tempo de conquistar a promessa, é tempo de avançar. É o que ele está dizendo para você hoje. Me conheceu? É hora de avançar então. O Senhor não quer te ver parado, estagnado, criando ferrugem. Deus quer te ver em movimento, porque a igreja foi feita para estar em movimento. É organismo vivo, querido, é movimentação, porque aonde tem movimentação, tem poder de Deus. Quer ver um exemplo? E o Espírito de Deus, Gênesis, pairava sobre as faces das águas, indica movimento. E aí o que aconteceu? Poder. Haja luz. Bum! Aconteceu. A Bíblia diz em Atos 2: e veio um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa. Vento indica movimento. E depois veio o que? Poder. Língua repartida como de fogo na cabeça. Oh, glória! Querido, Deus quer ver você tendo movimentações proféticas, movimentação de fé. Quer ver uma irmã quando ela tem movimentação de fé? Ela escuta do lado do vizinho brigando, gente discutindo, marido doido, mamado, bêbado, querendo brigar com a esposa. Ela fala: pera aí que eu vou resolver esse negócio. Quem manda aqui é Jeová e eu sou eu. Aleluia. Ela vai lá na parede, bota a mão, falou: Satanás, sai do homem, e cai por terra agora, desaparece. É incrível, a briga para. Diga: movimentação profética. Querido, eu fui visitar uma senhora na nossa igreja que falaram para mim que ela estava doente. E quando eu cheguei na casa dela, isso faz alguns anos, e eu cheguei na casa dela, chegando eu vi uma movimentação, briga para todo lado. E eu fui me aproximando devagar, parei o carro um pouco mais longe, que eu vi gente com pau, facão. Falei: isso aqui vai sair é morte. Mas eu vou entrar em ação, eu vou me movimentar, eu vou parar essa briga aqui. Ué, Deus é comigo? Você crê que você pode parar uma briga? Se o homem orou e o sol e a lua parou, querido, é claro que Deus segurou o globo terrestre, né? Deus entende a gente orando. E agora não vou parar uma briga? Eu falei: vou partir para cima também, vou entrar no meio da briga. Mas não deu tempo, a velhinha entrou primeiro do que eu, a irmã da igreja. Eu cheguei lá, ela com a camisola, fui chegando, eu falei: irmã, com a camisola ali no meio da briga. Ela chegou e falou: é o seguinte, sou serva de Deus, Satanás que está gerando essa briga aqui. O pessoal falou: e a véia está doida, e foi saindo um pouco para lá, um pouco para cá. A mulher acabou com a briga. Diga comigo: movimentação profética. Quem já ouviu falar que tem um demônio que tranca o que mesmo? Tranca o que mesmo? Trancava, quem mora lá é você. Não tranca mais nada. Eis que eu tenho a chave do reino. Quem te deu foi Ele, crente. Aleluia. E tu também, Zé Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e vos darei a chave. Deus está dando a chave, e Ele vai trancar o quê, meu irmão? Aleluia. Deus quer te ver em movimentações de fé, movimentações proféticas. Aonde você coloca a planta dos pés, o Senhor te dá o quê? Por herança. Estou entrando nessa casa, Jesus, eu estou declarando que todo mundo vai ser crente aqui dentro. Quando eu vou orar, os irmãos até assustam. Algumas casas que eu vou falar: vai virar crente aqui, vai virar crente aqui, vai virar crente aqui. Mas pastor, mas meu marido não vira. Não virou porque você não fez isso. Mas eu estou declarando aqui, ó. Acabou. Movimentações. Deus não quer te ver parado. É tempo de conquistar, é tempo de avançar, é tempo de visualizar novos horizontes. Normalmente, para você viver um nível de fé mais elevado, o Senhor vai pedir para você o que Ele não pediu. Para você fazer aquele que nunca fez, Ele vai pedir para você aquilo que Ele nunca pediu. Então, peraí, eu quero viver algo novo de Deus. Te prepara para Deus pedir para você o que até então Ele nunca pediu. Porque Ele quer fazer com que você evolua espiritualmente. Então Ele vai pedir algo. É uma renúncia, é uma entrega maior, é desprender de algumas coisas. Entenda, querido, Deus nesta época está levantando homens e mulheres de Deus para fazer a diferença. Ai meu Deus, quem vai ser levantado aqui? Aleluia, quem vai ser levantado aqui?
aleluia. Deus estendeu as mãos para vocês, há uma graça do Senhor sobre as vossas vidas. Deus te elegeu para fazer a diferença. Já tive encontro com Ele, pastor? Já teve? Então te prepara para viver coisas grandes e firmes. Quem está crendo, levanta a mão, aplauda, glorifique e exalte. Aleluia. Porque quem já teve um encontro com o Senhor Deus não consegue evoluir, não consegue ir além. Sabe por quê? Dá para explicar para você. Porque a sua realidade, ela cria na sua mente pensamentos viciosos e crenças limitantes. Diga comigo, crenças limitantes. Aqui em Rio Preto não, mas lá em Lins tem umas mulheres que falam assim: eu quero nem saber de homem mais. Quem já ouviu por aí, em outra cidade, alguém falando isso? Sabe por quê? Ela teve uma decepção e ela criou uma crença na cabeça que homem não é bom. Mas passou um tempo, você já vê ela com outro já, né? Você já sabe como é que é. Irmão, só Deus que nos guarda, né, pastor? Nos ajude. Mas crença limitante, já viu isso aqui, ó? Melhor pingar, melhor ficar com garantido do que se aventurar. São crenças limitantes. Você, querido, ao longo da tua vida veio muitas crenças, e infelizmente existem pessoas que se adaptaram ao meio de miserabilidade a qual viveram no decorrer da vida e não conseguem quebrar algumas crenças limitantes que estão na sua mente, porque ela se adaptou, ela acostumou com o bocadinho, com um pouquinho, com a vidinha, com o maridinho, com o pastorzinho, nada. Olha o tamanho do homem. Não dá para falar isso. Mas tem pessoas que elas deixaram que essas crenças limitantes blindassem o seu cérebro, e ela não consegue se projetar para um futuro. Por quê? Porque as crises bloquearam você. Ei, Deus vai na contramão da crise. Deus vai na contramão da lógica. Deus ainda continua dizendo que é o pequeno que é grande, quem está sofrendo que está alegre, que o último que é primeiro, porque Ele vai na contramão. Não permita que as situações que te cercam, não permita que os problemas, não permita que os jornais trágicos que estão passando por aí venha bloquear a sua visão, venha fazer você se sentir minúsculo, pequeno, tacanho. Pelo contrário, querido, você vai aonde poucas pessoas foram, vai viver o que poucas pessoas estão vivendo, vai receber o que pouca gente está recebendo. Porque você é melhor? Não, porque você crê na contramão da lógica, você crê contra a circunstância. Está tudo dando errado, mas eu estou crendo. Está faltando tudo, mas eu estou crendo. A dor é grande, mas eu estou crendo. Uou! Aleluia! Aleluia! Deixa eu falar algo aqui. Eu estava triste, falei: amor, o que tem para comer hoje? Ela falou: tem certeza que você quer saber? Isso alguns anos atrás. Falei: o que foi? Só tem arroz e cabo de rei. Eu tenho uma raiva dessa linguiça. Quem já ouviu falar dela? Misericórdia! Meu irmão, que lá parece um mutiaco, né? 2 partes, assim, 1 metro de vida. Que lá é um veneno. Pelo menos na minha época, aquilo lá havia muita gordura. E ela era assim, você fritava, ela fazia. E a fumaça, ela defumava a casa. Ela falou para mim: só tem arroz e cabo de rei. Aí ela olhou bem para mim e falou: pera um pouquinho, amor. Foi para lá. De repente ela voltou. Olhou para mim, deu um sorriso e falei: o que foi? Acabou a cabo de rei. Eu olhei para ela e falei assim: ruim com ela, pior sem ela. Me deu uma ira. Eu falei para ela: estou nervoso. Ela falou: é? Vai mudar o quê? Eu falei: você vai ver o que vai mudar. Você casou com um homem de Deus, mulher?
falou, então tá bom. Você vai orar? Eu falei, vou. Ela estava nervosa também, né? Eu falei, vou. Deus vai fazer quando? Eu falei, hoje. Ela falou, então quero ver. Eu falei, então você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Eu falei, para ficar nervoso. O culto iniciaria às 19h30. 17 horas eu estava na igreja já. Na igreja, que era na área de casa. Quer dizer, sai da sala, está na igreja. Luiz, dobrei o joelho. 17 horas. Clamei. Quando foi 18 horas e 20 minutos, chegou uma irmã com um Ipanema. Vem. Eu já conhecia ela. Falei, vixe, meu Deus do céu, essa coitada está pior do que eu conheço a história dela. Ela encostou. Falou, pastor. Eu falei, estou orando. Mas eu preciso falar com o senhor. Eu falei, fia, em nome de Jesus, eu estou orando uma coisa tão séria. E eu estava ali fazendo uma oração escriturística. Senhor, tu deu carne para Elias, dá para mim. O senhor deu pão para Elias, dá para mim. Se o senhor não quiser dar carne, não quiser dar pão, dá frango. Porque na Bíblia está escrito que o senhor mandou nuvem de codorna. Mas me dá, eu quero comer hoje. A tua serva não acreditou. Valeu. Eu dei uma queimada na minha esposa para Jeová. Ela precisa ver, meu pai. Eu tava, até aquela entonação pentecostal de voz eu fiz na oração. Queridos, e essa irmã, preciso falar. Falei, filho, em nome de Jesus, eu estou orando uma coisa tão séria, vai. Ora aí também. Ela falou, tá bom, vou orar. Orou mais meia hora comigo, mulher. Falei, isso é boa, aí tá valendo. Ela falou, pastor, eu vou embora, que eu quero falar com o senhor não quer falar, eu estou com uma benção. Eu falei, ô profeta, fala, ungida. Falou, pastor, eu sei que o senhor não precisa. Eu falei, o que foi, irmã? Eu senti de comprar 8 quilos de carne. Eu falei, cadê? Está aqui no carro, o senhor quer? Eu falei, agora. Irmãos, eu entrei dentro de casa com tanto orgulho, sabe? Deus me ouviu. Cheguei para outro, mas ali eu chorei, glorifiquei, catei a carne, abracei. Cheguei na mesa de casa, olhei. Aí já em casa é outra coisa, gente, é o macho alfa, né? Amor, tá aqui, ó. Tá aqui a carne. O olho dela encheu de lágrimas, tipo assim, meu marido, nossa, homem de Deus mesmo. Fui para o culto, preguei uma mensagem linda. Naquele dia Deus me deu uma inspiração. Eu gritei assim para a igreja, mão de Deus ou mão do pastor? O que vocês acham que eles falaram? Mais alto. Eu falei, é isso aí mesmo, vai todo mundo para casa que eu já não vou orar para ninguém. Porque eu tinha um compromisso. Falei para minha mulher, sai mais cedo do culto, frita 4, 2 para você, 2 para mim. E os irmãos falaram, nossa, está cheiroso aqui hoje. Eu falei, não vou dar nada para ninguém não. A mesa é minha. Na hora que eu sentei na mesa para comer, eu comecei a chorar. Não consegui comer. Demorou 15 a 20 minutos. Eu ia tentar comer, a voz embargava. E eu chorei. Chorei, comecei a soluçar. E chorei. Ajoelhei no pé da mesa, chorei. Falei, obrigado, Senhor, por ser Deus na minha vida. E chorei. Na hora que eu consegui colocar um pedacinho de carne na boca, eu ouvi a voz do Espírito falando audivelmente comigo e com ela. Ele falou assim, se tu tivesse orado assim antes, eu já tinha suprido as tuas necessidades. Continue clamando assim, que eu vou te honrar. Aquele dia mudou nossa história. Deus falou assim, vou te levar para comer em muitos lugares que você nunca pensou em ir. O ano passado eu estava em casa, Luiz. Não sei se eu te falei isso. Eu estava em casa, glorificando a Deus, o telefone tocou, Rio de Janeiro. Pastor Cleber, falei, é ele mesmo. É para você vir para o Rio para jantar almoçar com o presidente. Falei, trote. Almoçar com o Bolsonaro?
Falei, desculpa, mas é difícil acreditar, não te conheço. Desliguei o telefone. Daqui a pouco ligou um pastor que eu conheço, o pastor Alexandre, que a gente brinca lá, o pitbull lá. O pastor Alexandre, ele é o assessor do pastor Silas e ele cuida de todas as organizações da DEVEC junto com o pastor vice-presidente. O Alexandre ligou e falou, Alexandre, tudo bom? Acabei de receber uma ligação do Rio aí, que até meio assim para atender você. Falou, cara, eu que pedi para ligar, o pastor Silas mandou te convidar, 100 pastores do Brasil foi escolhido para vir aqui no Rio, a gente vai ajudar para vir almoçar com o presidente. Aí Deus falou assim, lembra que eu te falei lá atrás? E quando eu estava lá almoçando, aí eu fiz questão de gravar. Eu estou aqui, gente. Sabe por quê? Deus vai além do que você pensa, pede ou imagina. Não, peraí. Se você crê, tudo é possível aquele que? Então se você crê, levante a tua mão direita e fala, vai acontecer na minha vida. Não, vai, bota a mão nessa cabeça aí. Vai acontecer a partir de hoje na sua casa, com o teu filho, com o teu marido. Pode começar a receber agora, em nome de Jesus. Seja cheio de respostas divinas. Só quem crê aplauda o nome dele. Uou! Aleluia! Aleluia! Querido, não permita que as noites escuras, não permita que as adversidades, as dores, as lutas e os problemas limitem sua visão. Não permita que o que você está enfrentando faça você retroceder no que você crê, porque a tua fé ela tem que estar acima das circunstâncias. A sua dor nunca pode ser maior do que a tua fé, porque a tua fé é maior do que a tua dor. Aleluia! Agora, se os discípulos no meio do vento temeram, quase que eles perderam a bênção. Entre a promessa que Deus te fez e o cumprimento da promessa, existe um caminho a ser percorrido, e esse caminho é importante. O vento soprou, porque Jesus falou, vocês vão sair daqui, vão conquistar novas terras, mas ele falou que seria fácil, sim ou não? No mundo tereis aflições. A Bíblia diz assim, que eles, vendo o vento forte, temeram, despertaram com medo e gritaram, é um fantasma. Olha que estratégia do mal, porque fantasma não existe. Existe vulto, existe demônio, mas assombração nada mais é do que ações malignas. Fantasmas não existe, mas tem gente crente que vê fantasma. Vê o que não existe. Querido, quando eu falei de pensamentos viciosos, é aquele pensamento que você quer esquecer e não consegue. Quando eu falei de pensamentos viciosos, é uma inserção maligna. Tem gente que coloca certos pensamentos na cabeça, aí eu vou ficar doente, aí vai acontecer essa tragédia, aí eu tive um sonho. Teve uma irmã que falou assim, pastor, ela falou assim ainda, pastor, comigo. Ela chegou em mim e falou, pastor Kleber. Eu falei, ô irmão, o que foi, filha? Tive um sonho. Eu falei, pode contar, Deus me deu graça, eu vou discernir. Deus deu mesmo. Falaram para mim que o senhor consegue discernir. Eu falei, fala. Então vou falar. Eu falei, então fala. Pode falar? Eu falei, fala. Eu sonhei. Com o quê? Mas tive um sonho forte. Eu falei, tudo bem, mas com o quê? Sonhei com a vassoura atrás da porta. O que é isso, pastor? Limpa a casa. Pastor, eu falei, estou falando, filha. Mas a vassoura, pastor, a vassoura atrás da porta. Falaram para mim que é morte. Eu falei, não, é limpeza. Mas será? Eu falei, pergunta para o seu marido. Ele falou assim, pastor, é homem de Deus mesmo, amor. Vai. Mas ela não cansou, ela foi em vários lugares perguntar, a vassoura. Sabe por quê? O inimigo quer colocar uma inserção, plantar em suas mentes coisas banais, fúteis, que faça você limitar a sua fé, que faça você dar ênfase àquilo que a qual você não precisa dar ênfase. Aí viram os fantasmas. Eu já vi gente perdendo viagem,
ganha de avião para tirar férias, porque a mulher sonhou que o avião ia cair. Eu falei, não cai, não cai, não cai, não cai, não deixou ninguém ir. Eu falei, então dá passagem que eu vou. Falou, não, não quero mal para o senhor não. Eu falei, você está querendo o mal, é agora, filha, dá logo, negócio. Não deu não, vendeu para outro. E eu falei, o avião caiu, irmã? Ah não, pastor, não caiu, porque nós não foi. Eu falei, misericórdia, isso é demais. Gente, isso são os fantasmas. Quer ver outro fantasma que você vê? Filho está demorando para chegar, você não dorme. Agora você ficar acordada, nervosa, acelera o processo dele vir embora para casa? Sim ou não? Vai dormir, mulher. Coloca na mão do Senhor a onipotência dele, todo-poderoso. Nosso Deus, ele está no controle. Coloca na mão dele e dorme. Mas no outro dia você acelera ele. Mas deita e dorme. Você nervosa não vai melhorar. Sua oração sim. São fantasmas que a pessoa vai vendo. E ele viu fantasma. Viram fantasma. Pois por que o inimigo ele coloca alguns fantasmas na nossa frente? Primeiro, para tirar o nosso foco. Porque se ele colocar uma ilusão de ótica na sua frente, ele tira o seu foco. Por quê, pastor? O foco ele potencializa o seu potencial. Uma pessoa focada, ela consegue ter força no que ela vai fazer. Ela consegue maximizar o potencial que está dentro dela, porque ela tem foco. Quem tem foco, ele consegue realizar com maestria aquilo que Deus plantou no coração, porque ele tem foco. Deus quer que você tenha foco. É Bíblia isso. Diz o filósofo, toda verdade, seja pela boca de quem quer que seja, sendo verdade é verdade de Deus, porque dele emana toda a verdade, porque ele é verdade. Repita. John Stott diz isso. Ele é a verdade absoluta. Ele é. Então o inimigo quer fazer o quê? Tirar o seu foco. Quer ver? Salmo 23 que você ama. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra. O que é sombra? É derivada da luz. Então sombra é algo que não existe, é algo que não é palpável, é um abstrato, não é concreto, é só uma sombra. Sombra faz mal para quem? Ainda que eu andasse aonde? Na sombra, do vale da descanso, é só sombra. Porque se existe sombra, tem luz, querido, que te protege de toda sombra. Mas ele quer tirar o teu foco, ele quer arrancar o teu foco. Não perca o foco, sabe por quê? O anjo passa, e se você estiver focado, você segura o anjo, e aí sabe o que acontece? Ele muda a tua história. Olha para Estevão, Atos 7,54. Querido, o homem estava sendo apedrejado, mas ele estava focado, olhando para o céu. E em meio às suas pedradas, em meio às pedras, em meio ao sangue, em meio à dor, ele continuou no foco, olhando para onde vinha o socorro dele, bem presente na hora da angústia. Foco. Sabe o que aconteceu? Ele viu o céu aberto e Jesus à destra do Pai, de pé. A palavra de Deus diz: a destra é lugar de poder, de pé, pronto para agir. Então quando Estevão não perdeu o foco, ele olhando, não importa as pedradas, não importa o que estão falando, querido, não importa o que estão aí. Irmão, tem gente que vai para as redes sociais, porque rede social é terra de ninguém, é bang bang ali. Rede social é assim, tem 300 comentários bons, 10, 20 comentários bons, mas tem um que comenta mal. Sabe o que você faz? Você foca no mal. Falaram assim para mim: pastor, você não vai responder o que estão falando do senhor na internet? Eu falei assim: para mim responder eu ia ter que aprender a latir. Forte ou não? Então eu não vou responder. Querido, descansa, mantenha-o mais forte, mantenha-o. Você tem que ter um foco para trazer sua família. Você tem que ter um foco para poder desenvolver sua vida empresarial. Você tem que ter foco. Tenha foco. A Bíblia Sagrada diz em Filipenses: prossigo para o alvo, foco pelo prêmio da soberana vocação. Aleluia. Jesus disse aos seus discípulos: acalmai-vos, sou eu, não temais. Querido, quem tem foco, que está fixo na presença do Senhor, ele não olha para os lados,
ele não perde tempo com coisas pequenas, fúteis, banais. Mantenha o foco. Mantenha o foco. Ele está presente na tua vida. Mantenha o foco. Segunda coisa, para você conquistar depois do seu encontro com Jesus, a Bíblia diz assim que Pedro, ele fala com ousadia: Senhor, se é tu mesmo, me permite ter contigo. Ah, isso é lindo. Ousadia é a coragem para romper barreiras, quebrar limites. Está no pódio. Ousadia é coragem para quebrar barreiras. Para mudar a igreja toda, tem que ter ousadia para quebrar paradigmas. Porque se você é ousado, você é corajoso. E coragem não é ausência de medo. Coragem é você superar o medo. Eu tenho medo, mas ainda eu vou conseguir, eu vou romper. Acabou. E isso é ousadia. Diga ousadia. Para viver coisas grandes e firmes, você vai ter que aprender a ser um crente ousado. É isso aí, ousadia. Partir para cima. Não ter medo de romper barreiras. Não ter medo de se posicionar diante da sociedade. Não ter medo de mostrar a tua fé, para que veio, o que veio fazer. Tenha ousadia naquela empresa, tenha ousadia naquela escola, tenha ousadia no meio social a qual você faz parte. Seja um homem ousado. Tem gente ousada aqui? O ousado, ele faz aquilo que ninguém faz e recebe aquilo que ninguém recebe. Então o ousado, ele sempre está trazendo inovações, porque ele não tem medo do que é novo. Então, se você é ousado, glorifica a Deus de uma forma qual você nunca glorificou agora. Vai. Pastor, estou com vontade de correr, então corre. Pastor, estou com vontade de pular, então pula. Estou com vontade de deitar, então deita. Liberdade onde o Espírito está. Aleluia. Ousadia. Ousadia. É isso aí. Olha a ousadia de Elias com os profetas de Baal, mas os de Azera. Que ousadia. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Esse é Deus. Ah, é? Então vamos ver, Elias. Parte para cima, rapaz. E ele falou, então vamos embora. E quando eles vieram com a gangue dele, Elias foi com o Senhor dos exércitos. Que ousadia. Sabe o que aconteceu? Eu fico imaginando aquele sacrifício. A Bíblia diz assim que ele fez lá o rego, cavou em volta do sacrifício. E a Bíblia diz que ele cava a altura de uma semente, né? É um côvado, 45 centímetros. Ó, onde vai dar? Altura do joelho. Tudo que você for fazer e colocar aqui, ó, vem fogo do céu. E uma oração de 27 segundos. Quanto tempo demorou a oração de Elias? 27 segundos. Já pensou? Senhor, para que todos saibam que tu é comigo. Já acabou com tudo. Esse é o Deus que você serve. Eu estou lá, olha, a gente que vive intensamente na obra passa muita experiência. Eu estou lá, eu e minha mãe sempre orou junto. Tá, eu e minha mãe orando, Senhor Deus, abençoa a tua obra, abençoa a tua igreja. Aí chegou meu irmão e falou assim, pastor, o senhor está aí? Eu falei, estou. Pastor, posso falar com o senhor? Eu falei, mãe, vamos lá, tem uma irmã chamando. Aí a irmã falou assim, pastor, o senhor desceu lá na igreja hoje? Eu falei, não. O senhor vai descer? Vou. Eu falei, por quê? Fizeram uma macumba na porta da igreja. Eu falei, o quê? Uma macumba? É. Eu falei, ah, não. Eu falei, mãe, vamos lá ver. Descemos, Luiz, menino, eu olhei lá aquela coisa feia. Falei, não. Satanás, você vai ver agora. Eu meu fui na macumba orar. Eu olhei para a macumba e falei assim, é o seguinte, decreto de fé, é o seguinte, esse centro vai fechar. E a macumbeira que fez isso aqui, ou se converte ou muda de cidade. Não mandei ela para cá não, fique em paz. Mas vai mudar de cidade. Se quiser ir para Rio Preto, tudo bem. Não, né? Não, pula. Mas eu não falei isso não, eu falei, vai, ou se converte ou muda. Falei isso, passou 20 e poucos dias, eu tinha esquecido. Estava em casa, chegou uma moça gritando. Pastor Kleber, o senhor não vai na minha casa orar?
Falei, o que foi, filha? Calma, calma. Ela falou assim, pastor, a minha mãe. Um negócio pegou na minha mãe. E minha mãe está batendo no meu pai. O senhor não vai lá? Vai. Falei, chama uma polícia. Ela falou, está quase matando ele. Falei, chama a polícia. Não, falaram para mim chamar o senhor. Falei, então vamos lá. Aí desci com ela chorando. Já estava machucada a menina, uma adolescente. Aquilo cortou meu coração. Eu fui chegando perto da casa. Aí eu vi a janelinha do banheiro e o homem assim, ó, socorro! Falei, sangrando, gente. Falei, meu Deus do céu. Entrei assim, a mulher com o olho virado, demoniada, parecia um touro, rosnando, com um pedaço de porrete na mão. Falei, vai matar. Mas na hora que eu bati o pé naquela casa, eu senti a graça de Deus me envolvendo. Maior é o que está contigo. Aleluia. Eu falei assim, em nome de Jesus, cai por terra. Ela foi liberta. Uma mulher dessa altura, irmão, forte. Eu falei, pode abrir a porta do banheiro para o seu pai sair. Na hora que saiu, um homem desse tamanho. Eu fiquei pensando, acho que era só na cabeça que ela mandava assim. Aí fiz o apelo, ela aceitou Jesus. A família toda aceitou Jesus. Passou um tempo, eles batizaram. E depois do batismo ela me procurou, falou, preciso pedir perdão para o senhor. Falei, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu estou com vergonha de falar. Mas falei, pode falar, filho. O passado para mim não importa, é quem você é hoje que importa. Você falou mal também, não ligo. Ela falou, não, pastor, acho que é pior que isso. Falei, o que foi? Ela falou, pastor, o senhor me perdoa antes de eu falar? Falei, está perdoado. O que foi? Ela falou, eu fiz uma macumba aqui na frente da igreja. Falei, hã? Falei, foi você? Foi, pastor. Depois de uma semana, minha vida virou dos avessos depois dessa macumba. A dona do centro foi embora para Lençóis Paulista. Falei, graças a Deus, coitado de Lençóis. Foi embora para Lençóis. O centro fechou. E depois os guias começaram a me maltratar. Até que o senhor foi lá em casa e orou. Minha vida mudou, pastor. Minha vida foi transformada. Ali eu entendi que quem Deus chama para ter um encontro com Ele, Ele capacita. Pedro usou ter ousadia e saiu do barco. Ele aceitou os desafios da vida cristã, porque a vida cristã, ela é desafiadora. É desafiador abrir uma célula? É desafiador às vezes dar dízimo? É desafiador às vezes se deparar com situações e se manter firme e forte? Mas a vida cristã, querido, ela é cheia de desafios. E aqueles que aceitam os desafios da fé são aqueles que mais vão ver milagres. Pedro, ele andou sobre as águas? Não, ele viveu o sobrenatural de Deus. E hoje, aqui nessa noite, eu não vou nem continuar. Teria mais 4 pontos para passar para vocês, mas eu sinto de parar aqui. Eu quero parar aqui agora. Por quê? Porque tem pessoas que Jesus está aqui, para poder te abraçar, para poder ter um encontro contigo hoje. Existem datas que são marcadas, não é na terra, é no céu. Existem dias que estão agendados por Deus. Quem crê que Deus agenda certos dias para abençoar pessoas? E essa noite Deus sabia que você aqui estaria, e Ele agendou essa noite para uma coisa: para ter um encontro contigo. Quando o pastor estava falando do Tiago ali, a empresa dele na época que estava no auge, ela faturava 1 milhão por mês. E ele teve um encontro com Deus e fez as suas escolhas. Não é porque ele estava no auge. Agora você quer ter um encontro com Ele? Porque todos esses que eu falei encontraram com Cristo. E você quer se encontrar? Incline a tua cabeça. Aqui dentro hoje há pessoas que não podem deixar para amanhã, que não podem deixar para outro dia, que não podem dizer que estão despreparadas, que não é a sua hora. É porque Deus
deixou eu deixar as 99 para estar aqui com esse lindo rebanho. E eu quero fazer um apelo para você. Pastor, eu quero ter esse encontro com o Senhor, eu quero me entregar a Ele. Aonde tiver uma pessoa assim, e tem, claro que a decisão é tua, fique de pé. É você e Deus. Aonde você estiver, fique de pé. Fique de pé porque Ele te chama. Pastor, eu quero dar esse passo. Eu quero viver uma nova história. Eu quero reconciliar. Eu quero deixar para trás a vida que eu vivia. Aonde você estiver, fique de pé. É você e Deus. Eu não sei quando eu vou retornar aqui, mas Deus me enviou aqui hoje para fazer esse apelo. Pastor, eu quero entregar minha vida. Eu quero viver o novo de Deus. Aonde você estiver, fique de pé. Eu quero orar por você. Eu quero profetizar na sua vida. Eu quero declarar mudança da tua história. Eu quero declarar que o Senhor bom e eterno Deus vai te levar a viver uma nova vida. Essa irmã viveu o novo de Deus, e você também pode viver. Vem Espírito Santo.